Iremos colocar aqui um vídeo da nossa querida deputada federal, Cris Tonieto, que não pôde estar presente conosco aqui, mas nos enviou um vídeo para agregar nossa audiência com a garra e determinação neste assunto importantíssimo para os pais e as nossas crianças. Olá a todos. Primeiro, gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar os participantes dessa audiência pública sobre educação domiciliar. E gostaria, em primeiro lugar, de prestigiar essa audiência pública, felicitando aqui a vereadora Gabriela Rodarte, que é a responsável pela realização dessa audiência pública, que é tão importante para o nosso país, nessa contribuição que buscamos fazer para trazer à baila, né, todo esse debate acerca da importância da educação domiciliar. E antes de mais nada, é necessário a gente entender o que é a educação domiciliar para que a gente possa melhor defender. Há muitas narrativas falaciosas que tentam imputar aqueles que são os defensores da educação domiciliar, que é conhecido como homeschooling. E eu diria, em primeiro lugar, que, primeiro, o homeschooling ele é direito natural dos pais na educação dos seus filhos. O Brasil é signatário de tratados internacionais que já garantem essa liberdade educacional, porque é da competência primária dos pais a educação dos seus filhos. Ao pai, ele tem a autonomia na educação dos seus filhos, né? Ou seja, o pai e a mãe, eles devem escolher o melhor tipo de educação, qual é a modalidade de ensino que vai ser encaminhado, que vai ser melhor para o seu filho. Isso, a própria Declaração dos Direitos Humanos já prevê isso. Então, é importante nós entendermos que o nosso país, o Brasil, seja pela Constituição Federal, né, que já demonstra que a família precede o Estado, no artigo 226 da nossa Constituição, nós temos isso, que a família é base da sociedade. Então, ninguém tem dúvidas que primeiro vem a família para depois vir o Estado. É claro, o Estado ele tem o dever de proteção da família, o dever de salvaguardar os direitos da família e não subvertê-los, e não usurpar a competência primária que é da família. E, como disse anteriormente, o Brasil é signatário de tratados internacionais que versam sobre essa liberdade educacional. Ou seja, o pai ele tem o dever, tem a obrigação de escolher, sem dúvida nenhuma, a melhor modalidade de ensino para o seu filho. Se vai ser, por exemplo, a escola pública, se vai ser uma escola confessional, se vai ser, por exemplo, o homeschooling, que é a educação domiciliar, ou se vai ser a escola cívico-militar, isso é da competência do pai escolher, dentro da modalidade de ensino, qual é o melhor, né, para o seu filho. Existe um instituto, ou melhor, um princípio norteador dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós sabemos que é o princípio da proteção integral da criança, né? E também o princípio do melhor interesse da criança. É claro que nós, enquanto legisladores, eu falo como deputada federal hoje em exercício, é claro que nós observamos a legislação e buscamos proteger a infância, buscamos proteger todas as crianças. E claro, né, observando essa proteção integral. Agora, quem melhor conhece de fato, o que é o melhor interesse da criança é o pai e a mãe, não é o Estado. Né? Quem sabe o que é melhor para o meu filho sou eu, não é o Estado. Né? Quem tem o dever na educação, em primeiro lugar, é a família. Né? Ela tem esse direito natural na educação, na escolha, inclusive, do gênero da educação, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26. Então, nós temos que ter isso muito claro na nossa mente para que a gente possa tratar do homeschooling. Então, antes de mais nada, reitero aqui, o homeschooling é um direito natural dos pais na educação dos seus filhos. Não é uma imposição do Estado, é uma faculdade conferida aos pais e que deve ser garantida e salvaguardada pelo próprio Estado. Não só no que tange a liberdade educacional, por assim dizer, que a nossa Constituição garante, mas também porque o Estado, ele tem, pelo princípio da subsidiariedade, ele precisa garantir esses direitos da família. O Estado não pode violar direitos da família. O Estado não pode perverter ou então criar um papel de usurpar
né, sem dúvida nenhuma, tirar o protagonismo da família. Como a gente tem percebido muitas vezes, uma intervenção indevida, uma intromissão, às vezes exagerada, sobre a esfera familiar. E aí, nessa toada, eu gostaria de ler com vocês aqui um trechinho extraído deste livro, A Opção pelo Homeschooling, do Fausto Zamboni, e ele diz o seguinte, aqui na sua página 41. O imperador Alexandre Magno foi educado pessoalmente por Aristóteles a pedido de seu pai, Filipe II. Muitos reis e nobres europeus que podiam escolher o melhor tipo de educação disponível na sua época optavam por uma educação individualizada, geralmente ao cuidado de um tutor. Era normal que as famílias tivessem liberdades para escolher o tipo de educação de seus filhos. A família, uma instituição fundada na natureza, aqui corrobora só a tese, né, que eu acabei de mencionar, que a família ela é decorrência do direito natural, ela não foi criada pelo Estado, na verdade ela é anterior ao Estado. E aqui continuando, né? A família sempre foi considerada a esfera educativa fundamental, com autoridade e autonomia de fazer as escolhas no âmbito da educação dos filhos. O Estado, por sua vez, é uma criação política relativamente recente, que depende da existência anterior da família. É absolutamente contraditório negar a prioridade educativa da família em nome de uma entidade que é derivada dela e cuja existência na história é acidental e não essencial. Vou parar por aqui e já me encaminhar para o fim, né, considerando meu tempo. Eu gostaria aqui de reforçar o que diz esse livro, mais uma vez dizendo, né, o seu nome, A Opção pelo Homeschooling, do Fausto Zamboni. Aqui ele deixa claro que, primeiro, a família ela deriva da natureza, ou seja, ela é direito natural. E por que eu estou fazendo questão de reiterar diversas vezes esse fato? Porque aqui se justifica e se legitima o homeschooling, que é a educação domiciliar, que é da alçada da família. E o Estado, ele não pode simplesmente fazer o papel de interventor. O Estado tem que colaborar com a família. O Estado tem que ser parceiro da família. O Estado não pode, por assim dizer, sufocar aquilo que a família tem de melhor, que é, por exemplo, essa primazia na educação, a família protagonista na educação do seu filho. Aonde que nós aprendemos, por exemplo, os nossos valores, os princípios que temos? O berço da cultura é dentro de casa. É o pai e a mãe que vão ensinar, né? Então, a família, dali começa tudo, né? A educação começa dentro de casa. Não adianta a gente querer delegar para a escola, terceirizar isso, como muitas vezes nós vemos, sendo que isso tudo, o berço da cultura, por assim dizer, começa em casa. Então, a educação domiciliar, ela sim tem que ser garantida, tem que ser legitimada, o Estado tem que garantir o que está no direito natural. O Estado não pode simplesmente colocar à margem essas famílias. Por isso que, inclusive, eu sou autora, juntamente com a deputada Bia Kicis e a deputada Carol Detoni, nós somos autoras de um projeto de lei, que é o 3262 de 2019, que busca uma não punição das famílias que muitas vezes, né, são incursas no crime de abandono intelectual. Existe um dispositivo no Código Penal, que é o artigo 246, e esse dispositivo diz o seguinte: deixar de instruir sem justa causa a educação primária, ali se justifica, né, o que se chama de abandono intelectual. Só que por que tem muitas famílias que estão sendo perseguidas pelo Ministério Público, muitas vezes, né, que estão colocando essas famílias como criminosas? Isso é surreal, isso é absurdo, é um disparate. Por que é um disparate? Essas famílias que são zelosas na prática do homeschooling, que desejam o melhor tipo de educação para seus filhos, estão ali educando seus filhos, elas vão ser tidas como criminosas. Então, o que faz o nosso projeto? O projeto de lei 3262, que inclusive foi recentemente aprovado na CCJ com ampla maioria, esse projeto, ele guarnece, ele salvaguarda as famílias, no melhor sentido da palavra. Ele cria uma não punição, porque o homeschooling nunca foi e nunca será crime no Brasil. O que disse o STF em 2018? O STF disse o seguinte: olha, não há incompatibilidade com a Constituição, portanto, o homeschooling não é inconstitucional. Só que carece de regulamentação. A regulamentação está sendo feita pelo Congresso Nacional, inclusive o relatório
vai ser liberado nas próximas semanas. Agora, é necessário que nós reafirmemos que esse direito natural precisa ser respeitado pelo Estado e por todos, em absoluto. Né? Não é possível que essas famílias sejam tidas como criminosas porque têm o desejo de educarem seus filhos, sendo que, reforço aqui, não se trata de uma imposição e sim de uma faculdade. Se a pessoa não se sente vocacionada a, por exemplo, praticar o homeschooling, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, respeitem quem deseja educar os seus filhos na prática do homeschooling. Né? Esse, eu acho que é a tônica principal, tratar aqui da liberdade educacional que a nossa Constituição garante. Né? Ninguém está se insurgindo contra a escola, ninguém está se insurgindo contra qualquer coisa que seja. Muito pelo contrário, o que a gente quer é respeito. Respeito dos pais que desejam que, no caso, que se pratique o homeschooling, né? E que não sejam encarados como criminosos, porque eles não são criminosos. Eles são pais zelosos, são pais responsáveis que desejam, sim, uma educação, vamos dizer, personalizada para os seus filhos. E também não é uma prática elitista, até porque, independente de classe social, independente de condição financeira, os pais, eles têm primazia na educação. Então, ele pode escolher optar por essa modalidade de ensino. Então, o homeschooling, ele não só tem que ser respeitado, salvaguardado, protegido pelo Estado, por nós legisladores, mas ele precisa também, de fato, se tornar uma prática que por todos seja conhecido, porque é uma modalidade de ensino maravilhosa, excepcional, com grandes resultados, e os pais que se sentem vocacionados a isso, desejam praticar, que pratiquem, que tenham essa liberdade e que por nós seja respeitado isso. É isso, agradeço imensamente a oportunidade e também digo aqui que o nosso mandato está sempre à disposição na proteção da vida e, obviamente, das famílias também, em especial dessas famílias tão zelosas que praticam homeschooling e todas as demais, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo carinhoso para todos. É com muita honra e satisfação que recebemos a palavra de uma deputada federal de tamanha virtuosidade desse calibre. Fico muito feliz e Deus abençoe o mandato dessa grande deputada federal, que nós sabemos que não é só sobre política, também é uma guerra espiritual.